E falamos agora a respeito de mercados, vamos falar sobre o mercado de soja, vamos falar também sobre mercado de milho. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar ao vivo com Matheus Pereira, titular da Pátria Agronegócios, que participa ao vivo conosco nesta edição do Agricultura BR. Matheus, eu vou começar te fazendo algumas perguntas sobre milho. Nós tivemos alguns temas importantes que foram confirmados recentemente, principalmente em relação ao aumento do etanol na gasolina, etanol anidro, subindo de 27% para 30%. No Mato Grosso e aqui no Mato Grosso do Sul, a gente está vendo uma grande expansão das indústrias de etanol à base de milho, principalmente com base em algumas empresas, como a Impasa, e eu gostaria que você falasse um pouco a respeito do desenvolvimento da safra. Nós temos uma segunda safra que vem mais cheia, que vem mais robusta, o clima tem ajudado, apesar do frio e algumas geadas que têm acontecido em alguns estados, e essa demanda doméstica que a gente pode esperar para o cereal. Matheus, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo Fabiano. Prazer em estar aqui contigo. Sendo bem objetivo, né, Fabiano? A indústria consumidora de milho para etanol não é ainda a maior consumidora do nosso cereal no Brasil, porém é sim a cadeia, né, que tem um crescimento marginal mais acelerado de todos os consumidores do nosso produto dentro do nosso país ou fora. Tá? Se não fosse realmente o etanol, né, para puxar essa demanda com mais veemência, com mais significância, né, só a cadeia do etanol, né, já se consome mais de 22 milhões de toneladas no ano de 2025, um crescimento anualizado de quase 30% projetado para os próximos 5 anos. Fabiano, a gente está falando ali de um quase que dobra, mais do que dobra, né? Em pouco mais de 3 anos, né? De agora em diante, esse consumo total do milho para etanol no Brasil. Então, é uma cadeia que sim, ela deve ser incentivada, ela precisa, né, realmente dessa capacidade, né, desse palco político no país para continuar esse crescimento nos próximos anos, Fabiano. Porém, né, na outra via do mercado, Fabiano, quando a gente vem em especial para os outros consumidores, em especial para o maior consumidor do nosso cereal, que é o caso da pecuária, ainda assim a pecuária, a ração animal detém, né, quase dois terços do que é consumido internamente e quase 40% de todo o produto nacional, né, produzido no país, né. É uma cadeia que ela sofreu essa estagnação nos últimos anos, né? Apesar de preços ali estarem melhorando gradativamente para algumas áreas da pecuária. Quando eu falo pecuária, não me confino apenas à bovinocultura de corte, né? A gente está falando de suinocultura, da avicultura, das aves poedeiras, né? Da bovinocultura de leite, né? Então, assim, essas são cadeias que tiveram piores momentos no passado, estão ali em algumas delas ainda patinando, né, para tentar reaquecer o consumo do teu produto final e sim garantir melhores margens, né, Fabiano? Então, o milho para etanol, sim, faz o seu papel de elevar ano a ano, né, o consumo doméstico nacional. Só que, apesar disso, né, os maiores consumidores do nosso cereal ainda estão estagnados, né, por margens de lucro, né, muito esmagadas até o momento, meu amigo. E quando a gente vai contrapor com a oferta nacional brasileira, né, a gente está passando pela construção da maior segunda safra da história do Brasil. Tivemos sim, Fabiano, episódios de geadas e frio intenso, em especial no Mato Grosso do Sul, Paraná, algumas outras regiões de São Paulo, né, que sofreram impiedosamente com geadas, né, que danificaram agressivamente pequenos talhões. Tá? A nível nacional, Fabiano, ainda temos, né, a maior área de milho segunda safra em processo de colheita no Brasil, assim como a maior produção, né? A maior produtividade e a maior produção total esperada, né? Com mais de 103 milhões de toneladas atualizadas pela Pátria na última semana, esperadas para serem retiradas do campo aqui no nosso país, né? Então é muita oferta que entra, o mercado do milho do cereal está sob pressão por agora, apesar de essa cadeia do etanol ainda mostrar, né, teoricamente mais lucrativas. Fabiano, não é ainda, né, o maior consumidor do milho, né, no nosso país, o que ainda deixa, né, esses estoques ainda em reconstrução para o ano 2025, justificando a pressão ao mercado do milho que a gente observa por agora, Fabiano. Muito bem, Matheus Pereira. E agora, mudando de milho
para a soja, nós temos alguns acertos geopolíticos, ainda que sejam acordos que são preliminares, mas os acordos existem. E eu falo de acordo entre Estados Unidos e China, do ponto de vista comercial, geopolítico, e também entre Israel e Irã, né, a geopolítica aí da guerra propriamente dita, né, explícita, que houve entre as duas nações. Como é que isso acabou afetando o mercado de soja, que vem, de certo modo, influenciado pela geopolítica, pelo petróleo, né, que influencia óleo de soja também, mas por uma safra norte-americana com bom desempenho e um dólar que segue caindo. Agora há pouco a gente viu o dólar a 5,45, Matheus. Fabiano, na soja, né, a gente tratando em especial agora do maior ponto de atenção do mercado da soja mundial, né, que é a evolução da nova safra norte-americana, juntamente, né, com essa relação comercial dos norte-americanos com os chineses. Acabo de chegar, né, cheguei nessa última semana, na quinta-feira, dos Estados Unidos, passamos ali pelos maiores tours de safra da pátria, né, rodei ali todas as regiões centrais do cinturão agrícola norte-americano, em especial para identificar a distribuição diária. Tá, Fabiano? Nesse exato momento não se tem como medir qualidade de lavoura, porque são culturas muito incipientes. As culturas mais velhas que eu cheguei a enxergar ali estavam ainda em V5, V6, em alguns talhões, milho ou soja, enfim, nada foi observado em reprodução dentro do cinturão agrícola. Regiões mais ao sul já tem esse milho pendoado, soja florescendo, porém são regiões pouco significantes a nível nacional, Fabiano. E essa distribuição diária, né, no território norte-americano, ela mostra, né, e evidencia o que o USDA estimava no passado, o que vem aí a ser publicado ao longo do dia de hoje. Temos uma atualização diária e estoques trimestrais do USDA, onde nós acreditamos numa manutenção das estimativas do USDA, apesar de que a pátria identificou uma migração um pouco mais agressiva das áreas de soja do ano passado para o milho nesse ciclo safra 2025. Ou seja, temos menos soja, ainda menos soja plantada no território norte-americano, Fabiano, que, enfim, vem reconstruindo um pouco desse balanço de oferta dos Estados Unidos, que vem sendo ficado, enfim, já deixamos para trás como os maiores produtores de soja ali há 7 anos atrás, 2018, estamos cada vez mais nos distanciando, né, do nosso principal concorrente por oferta de grão in natura, que são os norte-americanos, né, que ainda sofrem complicações com a relação com a China e Estados Unidos. Tentaram fazer acordos aí esse último final de semana, acordos não bem sucedidos. Chineses continuam comprando soja do Brasil, mesmo para embarque safra nova dos Estados Unidos, que começa a partir de novembro. Temos soja já sendo garantida, China originando no Brasil para outubro, novembro, tá? Coisa que não é típico, né, desse mercado, quando você teria mais soja disponível no território norte-americano, que estão ainda concentradas as compras, né, aqui do Brasil, Fabiano. Então, a gente vê, sim, um mercado dolarizado da soja bem sustentado no Brasil, sustentado por prêmios, uma demanda muito agressiva. Tanto o Brasil deve bater recorde de exportação esse ano com mais de 103 milhões de toneladas, quanto a China deve bater recorde de importação com quase 112 ou 113 milhões de toneladas importadas de soja de todo o planeta, em especial do Brasil. Então, é um mercado dolarizado, sustentado, que aqui dentro do Brasil a gente vem sofrendo essas oscilações cambiais, né, Fabiano? Em especial por uma tentativa de precificação do mercado que o atual governo, que é o principal dano causado à imagem do país, na realocação de investidores estrangeiros, né, é um governo que está com seus dias contados, né? Apesar de quase 1/3 ainda de Lula pela frente, né, a gente tem aí 1 ano e meio ainda desse atual governo com reeleição, enfim, sem reeleição e sem processo de impeachment. A gente tem ainda 1 ano e meio desse governo no Brasil. O mercado já começa a entender que é um governo minado, com uma baixa popularidade, com uma dificuldade imensa ou quase impossível de uma reeleição justa, né, assim dizendo, no próximo mandato, ali em 2026. Fabiano. O mercado que já tenta agora entender que o que é o mal do Brasil, que é a imagem produzida pelo atual governo, ela já tem os seus dias contados pela frente, Fabiano, o que causa essa pressão, né, no dólar dentro do Brasil e essa apreciação da nossa moeda, não só agora no disponível, mas também no futuro, viu, Fabiano? Tá certo, Matheus, e só, né, falando, né, e comentando o que o Matheus acabou de falar, nós tivemos neste final de semana a revista The Economist
trazendo uma reportagem que o abre dela, né, como o jornalista gosta de falar, a retranca, está assim, a real Norway man, né, o verdadeiro homem de lugar nenhum, coloca um desenho do presidente Lula, aqui do Brasil, e escreve que o presidente do Brasil é incoerente no exterior e impopular dentro de casa. É o que traz a revista, né? E traz uma reportagem colocando todas essas situações, né, que foram criadas desde aquela tentativa de ser vinculado ao conflito entre Rússia e Ucrânia, que não deu certo, e todas essas situações econômicas aqui no Brasil. Eu vou fazer uma última pergunta, é uma pergunta do André Locatelli, é um produtor aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Ele comentou uma frase sua, Matheus, em relação às vendas que estão tendo de soja brasileira durante o período que deve ter soja norte-americana disponível. Essas vendas, elas podem ser canceladas? Como é que deve agir? Eu vou estender um pouco essa pergunta. Como é que essa demanda chinesa deve agir neste momento? Creio que nós perdemos o sinal do Matheus Pereira. Deixa eu só confirmando aqui com a minha equipe, a gente perdeu o sinal. Caiu o sinal, daqui a pouco a gente tenta retomar com o Matheus. Eu quero agradecer o André, que mandou mensagem aqui, mandando pergunta importante. Matheus, só voltando aqui, agora a gente restabeleceu aqui o contato. Eu estava falando da pergunta do André Locatelli aqui de Mato Grosso do Sul, e ele pergunta a respeito de se é possível que sejam canceladas essas vendas, né? A gente vê de vez em quando relatório do Departamento Americano trazendo cancelamento, e ele está perguntando se pode ser cancelada essa venda, né, de soja brasileira em momento de auge de entrega de safra norte-americana, e como que você acha que vai ser a demanda chinesa quando estivermos com aquele volume de soja dos Estados Unidos ganhando o mundo? Show de bola. E ó, Locatelli, eu não tava fugindo da pergunta, não. O negócio travou aqui mesmo. Foi uma falhinha técnica normal, meu amigo. Mas sendo bem objetivo, sim, todas essas compras elas podem ser canceladas, assim como os chineses já cancelaram nesse ciclo safra centenas, né, de toneladas de soja norte-americana originada no ano passado. Algo semelhante pode acontecer com o Brasil de agora em diante, sem dúvida alguma. Tá? São mecanismos a serem usados, são contratos que eles podem sim sofrer essas rescisões. Existem cláusulas contratuais para essas suspensões, né, desses contratos, né, com multas rescisórias. Essas multas podem ser aplicadas. Tá, André? Agora, o que é improvável, né, diante hoje dos preços ofertados à soja brasileira quando comparada à norte-americana. Eles compram hoje, fazem essa originação, Locatelli, do nosso produto, porque o nosso produto, mesmo com essa tentativa desse acordo tarifário, né, que já saiu lá dos 125% para atuais 30% de tarifas chinesas sobre o produto norte-americano, são tarifas que ainda oneram, né, a originação do produto norte-americano. E não só isso, né? A nossa logística continua sendo uma logística, um canal mais saudável. E eu até recordo, André, antes de 2018, quando todo esse vespeiro comercial de Donald Trump e Xi Jinping iniciou, e que, enfim, houve ainda essa maior concentração da China sobre o nosso produto, só que já antes de 2018, quando as duas maiores nações do planeta, tanto os Estados Unidos quanto a China, eram comercialmente mais amigas, né? Ainda assim, a preferência chinesa era pelo nosso produto, por qualidade de embarque, por teor proteico superior aos norte-americanos e por uma logística mais facilitada, né? O nosso, passando ali pelo sul da África, a gente tem realmente um ágio, né, logístico muito superior aos embarques no Golfo norte-americano, né, que é o principal canal de escoamento dos Estados Unidos. Então, nosso produto ele é mais barato, ele é mais competitivo e tem maior qualidade, Locatelli. O que dificulta, né, com que no futuro esses acordos, essas compras a futuro, elas possam ser canceladas, né, por alguma desavença contratual, viu, Locatelli? Acreditamos que é um caminho seguro, né, que os chineses estão tomando de fazer a originação aqui do Brasil, onde tem muita soja comercializada, sustentabilidade e com uma rota logística muito mais favorável que os nossos principais concorrentes.